Olá, estudante do 9º ano. Eu sou o professor André e nós vamos dar continuidade aos estudos do componente curricular Arte. Como é que tem sido o seu envolvimento com esse conteúdo e como você tem conseguido construir os seus conhecimentos, suas habilidades dessa área, que é tão importante para o nosso desenvolvimento emocional, afetivo, social. Afinal de contas, as artes têm muito ao que contribuir para a sua formação. Então, a gente vai avançar um pouco mais para que você continue consolidando aí essas informações e também o seu desenvolvimento. Vamos lá, o tema da aula de hoje? Bem, o tema da nossa aula de hoje é linguagem verbal e não verbal. Bem, provavelmente você já ouviu falar desse tema num outro componente curricular, que é a língua portuguesa, né? É um momento também que a gente estuda esses aspectos da linguagem para a gente poder aprender a diferenciar como é que isso se manifesta no nosso dia a dia e até mesmo para saber como é que eu posso usar isso da maneira mais adequada, mais potente. Mas como é que isso funciona nas artes, né? Nas diferentes áreas artísticas, né? A dança, a música, as artes visuais, o teatro, como é que cada uma delas utiliza essas possibilidades de expressão e de comunicação. Então, antes da gente poder entender como que cada uma dessas áreas artísticas recorrem às linguagens verbais e não verbais, a gente vai precisar, então, compreender e relembrar o que é a linguagem, o que é a comunicação e o que é a expressão, para que a gente possa potencializar o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Bem, então, os objetivos da nossa aula de hoje são dois, hein? O primeiro, compreender as características da linguagem verbal e não verbal na arte. E também compreender a linguagem verbal e não verbal nas linguagens artísticas, ok? Então, vamos lá. Bem, nós vamos então agora diferenciar um pouco o que é linguagem, expressão e comunicação. A primeira é a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na interlocução social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. O que é importante a gente entender da linguagem é toda a sua complexidade de organização. São conjuntos de elementos diferentes que, organizados, né, a gente consegue, então, comunicar algo, expressar algo. E ele vai ter, então, signos e significados muito importantes. E esses signos, eles são construídos socialmente, né? Então, como que cada sociedade interpreta esses signos, né? Então, por exemplo, o nosso próprio alfabeto, ele tem ali vários signos, né? Que são aqueles símbolozinhos, e cada um deles vai ter uma possibilidade de transmitir alguma informação, algum significado, ok? Bem, a comunicação. A comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. A expressão é a maneira como o pensamento, os sentimentos e as ideias se manifestam. Podem ser por meio de palavras ou gestos. Bem, então, nós vamos recorrer às linguagens para poder comunicar, né? Então, a gente vai perceber que nós vamos ter um emissor da mensagem e um receptor dessa mensagem, né? E a gente vai usar o quê? Uma linguagem específica para isso. E no caso da nossa aula de hoje, a gente está pensando, então, nessas linguagens verbais e não verbais. Ou seja, em que momento eu utilizo cada uma dessas linguagens para eu comunicar algo, para eu poder informar alguém sobre algo que eu quero que ela compreenda. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu estava saindo de carro da minha casa e encontrei com a minha mãe na esquina, né? Eu estava no carro, ela estava fora do carro. Ela fez assim para mim. Ou seja, que informação foi essa que ela me mandou? Então, esse gesto aqui que ela me fez lá de longe, e aí não é somente esse movimento, mas também a fisionomia, né? Porque ela foi e fez assim, ó, uma expressão bem marcada. Ela fez assim.
Então, ela fez um signo e me trouxe um significado. Que significado foi esse? O que ela quis comunicar comigo? Ela pediu para me esperar, ela queria falar comigo. Então, a gente vai perceber que a linguagem tem todas essas especificidades. E essa expressão que eu acabei de fazer, ela vai complementar o sentido dessa comunicação. Que ela fez, vamos lá, vamos isolar as partes, tá? Ó, faço essa informação aqui, né? Ó. Aí, se eu faço uma expressão facial, isso fica ainda mais evidente. Então, eu fico aqui, a pessoa fica assim, por favor, espere mesmo. Então, isso vai aparecer nas nossas maneiras de comunicação muito, né? Então, se você está triste, se você está bravo com alguma coisa que aconteceu, você vai utilizar tanto signos, né, diferentes, como maneiras de expressar esse signo, né? Então, eu estou dando aqui uma série de informações que estão muito no corpo, né? Que é um lugar onde as artes recorrem fortemente para potencializar essa comunicação, né? Então, vamos dizer que você está bravo, está chateado, né? Socialmente, a gente tem isso daqui. Então, eu tenho dois símbolos aqui, né? Eu cruzei o braço aqui. Mas se eu cruzar só o braço, pode ser várias coisas, né? Eu posso estar... que expressão eu posso dar aqui que vai diferenciar essa comunicação? Se eu estou entediado, né? Se eu estou bravo. E aí eu vou trazer várias outras informações que vão contribuir para a leitura disso. Então, vamos lá. Então, vamos diferenciar. Agora que eu já dei alguns exemplos, vamos então diferenciar o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio de palavras, oral e escrita. Ou seja, na língua portuguesa, a gente vai utilizar a escrita ou a fala para poder dizer, comunicar. Então, por exemplo, no exemplo que eu te dei do meu dia a dia, que minha mãe me encontrou na esquina e pediu para me esperar, ela poderia ter gritado o meu nome. André! E aí, olha só, temos aqui nesse grito uma entonação, uma outra informação que vai ajudar eu a entender que, opa, eu preciso parar, né? Então, a linguagem verbal ela vai estar sempre acompanhada dessa escrita ou dessa oralidade, da fala, ok? A linguagem não verbal, ela vai utilizar de signos visuais e sonoros para serem efetivados, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem a palavra, né? Tanto falada como escrita, como essa linguagem verbal, né? E no caso da linguagem não verbal, ela não vai aparecer. Então, tanto que eu vou utilizar então signos, símbolos, né? Ou sons, né? E eu vou querer falar um pouco de som, porque muitas das vezes a gente esquece que os sons também nos comunicam coisas, né? Nos informam, nos comunicam, que é o tema da nossa aula aqui hoje. Então, olhem só essa imagem. Que imagem é essa? Muito, muito conhecida por todos, né? O que essa placa está informando? Né? Geralmente, ela está em um espaço e ela está falando que é proibido fazer o quê? E como é que eu sei que é proibido? Por causa da cor que está ali, que foi escolhida nessa cor vermelha e com um traço na diagonal, né? Dizendo então que a gente já compreende que é proibido fazer alguma coisa, né? Toda vez que um símbolo vermelho cortado por um ou por dois, né, fazendo um X, quer dizer que eu não posso fazer aquilo naquele espaço. E no caso dessa placa, a gente está falando que não pode fumar, porque nós temos um cigarro ali desenhado, né? Então, olha só como essas informações, elas já estão implícitas no nosso dia a dia. Cabe a nós, né, aplicar ela cada vez que a gente lê elas, porque também a linguagem não verbal, ela também é lida, ok? Então, vamos lá, 2 exemplos aqui de linguagem verbal e não verbal. Observe essa imagem. O que nós temos aqui? Nós temos um homem, né? Aparentemente um homem, utilizando o que no rosto?
né? Então, se você chega no supermercado do seu bairro, na padaria do seu bairro e tem essa placa, o que quer dizer? O que você tem que fazer antes de entrar lá dentro? Colocar a máscara, né? E esse é o momento que a gente tem, né, visto muito dessas imagens, né, dentro desses espaços onde há obrigatoriedade do uso de máscara. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Olha só, nós temos aqui duas linguagens complementando umas às outras, né? Então, nós temos ao lado esquerdo da tela, né, à sua esquerda, nós temos um desenho de uma máscara. E complementando essa informação, está dizendo obrigatório o uso de máscara, por meio do decreto 64959 de maio de 2020, né? E a resolução e o símbolo aqui do governo de São Paulo. Ou seja, ali ainda está te justificando por que naquele lugar é obrigatório o uso de máscara. Então, ali, a primeira imagem somente da máscara já te informa que, dentro desse contexto, né, de pandemia mundial que nós estamos vivendo, é obrigatório o uso de máscara em espaços de comércio e etc., né? E a informação escrita está ali complementando. Bem, e na arte, professor, como é isso, né? Porque a gente já sabe que isso está presente no nosso dia a dia, mas também as áreas artísticas, né, que a gente geralmente estuda, também se valem de linguagem, de estratégias verbais e não verbais. Umas mais do que as outras, de acordo com a sua especificidade. Vamos conhecer algumas dessas características? Bem, a primeira que a gente vai observar é as artes visuais, né? Que muito recorrentemente usa a linguagem verbal e não verbal em histórias de quadrinho, charges, cartoons, né? E vocês aí já estão um pouco mais familiarizados com esses objetos de arte, né? Tanto a história em quadrinho, que é um gênero também literário, né? Que você tenha condições de ler, né? Que vai se valer tanto da linguagem verbal, né? Onde a escrita está ali nos quadrinhos, como também dos desenhos, né? Que vai demonstrar que situação é essa que está acontecendo ali, né? E é uma linguagem das artes visuais que elas são muito interdependentes. Bem, a outra é o cartoon, né? O cartoon ele vai estar associado com algo, né, que é problematizado socialmente, né, por muito tempo. Olhem só essa imagem. A gente tem aqui o Cebolinha olhando para aquilo que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, vamos lá. Tem uma mulher, né, segurando uma mangueira e eu desconfio que ela esteja lavando a rua. E o Cebolinha, como é que ele está olhando? Qual que é a expressão que ele está colocando ali? E a Mônica, como é que está olhando para ela? Né? Então, a gente vê ali que a gente consegue interpretar que situação é essa que está ali acontecendo sem nenhuma palavra, né? E por ser um tema atemporal, né, que a gente sempre está dizendo sobre o uso da água, a importância de preservar a natureza, a gente de imediato já entende que narrativa é essa, né? Então, ali, o Cebolinha e a Mônica estão muito bravos com a mulher que está desperdiçando água, um recurso tão importante. E isso tudo utilizando ali de informações que a gente consegue ler. Essa cara brava, a cara da mulher espantada e o Cebolinha olhando para a água sem acreditar o que está acontecendo ali. E aí, se a gente olhar também no desenho, tem uma nuvenzinha saindo ali da cabeça da Mônica, né, que a gente sabe que ela é uma personagem bem nervosa, cheia de identidade. E então você também consegue perceber que ela está ali insatisfeita com o que está acontecendo na frente dela, sem acreditar. E a charge, como vocês já conhecem também, é algo que vai trazer um pouco de elementos mais atuais, né? Que são circunstâncias e contextos mais atuais. A charge ela é um recurso de expressão artística, de linguagem, que vai comunicar muito do que está acontecendo agora. Bem, a outra linguagem que vai ter muita expressão verbal e não verbal é o teatro. E eu quero diferenciar aqui
duas linguagens não verbais que aparecem muito no teatro para que a gente reconheça, né? É a mímica e a pantomima. Porque a gente sabe que no teatro existe a palavra, o texto, né? E isso é linguagem verbal. Mas muitas das vezes a gente não sabe a diferença de mímica e de pantomima. A mímica, eu realmente imito uma situação que acontece. A pantomima, nem tanto. Então, eu vou imitar uma situação aqui que você faz todo dia na sua casa, provavelmente. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar aqui numa maçaneta, virei, abri a porta e passei. Não foi? Então, isso é a mímica. Eu descrevo corretamente o que está acontecendo. A pantomima pode valer-se de mímicas, mas não necessariamente vai por esse caminho. Ela vai expressar, é um teatro totalmente sem falas, né? Onde os movimentos são expressivos para comunicar sem a fala o conteúdo daquele texto, né? Daquele teatro. Então vai ter fisionomias muito exageradas, vai ter movimentos muito grandes para comunicar o que está acontecendo, né? E não necessariamente vai descrever uma ação como eu acabei de fazer. Né? Isso aqui é descrever efetivamente uma ação. Pegar na maçaneta, rodar a maçaneta e abrir uma porta. Né? Isso é uma mímica, ok? Na música, como é que isso acontece na música? Bem, a música ela pode estar acompanhada, né, da letra ou não. Mas aí eu te pergunto, as músicas sem letras, o que elas conseguem comunicar efetivamente? Né? Por quê? Eu posso ter sensações, experiências de fruição, né? Ou seja, o que eu sinto ao ouvir uma música que não tem letra? Né? Mas não necessariamente é uma comunicação. Né? Quando tem a letra, né, eu sei o que o autor, o poeta está dizendo. Quando não tem a letra, fica... Né? Sem saber exatamente o que é. Então, essa é uma diferença muito importante. Então, a gente não pode dizer que a música, né, sem texto, né, sem a letra cantada, ela comunica alguma coisa, porque vai depender da experiência de cada um. E a música também vai depender muito da subjetividade da gente, né? Nem todo mundo gosta de todas as músicas. Tem músicas que são têm uma experiência muito potente para algumas pessoas e para outras não. Então, é isso. E temos a dança, né? Isso é muito interessante, né? A dança, por si, ela utiliza muito dos vocabulários corporais, né? As expressões corporais. E quase não há fala, né? Principalmente na dança clássica, né? Nas danças modernas e etc. Elas não vão se valer muito de texto, né? Na linguagem de dança contemporânea, alguns grupos recorrem a dar textos durante as coreografias e etc. Né? Então, olha só, nós temos aqui imagens, né? que remetem à pantomima do teatro também, que ali temos uma comunicação de uma personagem de um balé clássico muito importante, que é a Svanilda, que é do balé Copélia, que ela faz assim. Né? Ela está tentando comunicar com alguém, ela não entende o que está acontecendo e ela faz esse gesto. Né? E esse gesto por si só já te comunica muita coisa. Quando alguém faz assim, né? Eu não sei do que se trata. Né? Isso é muito interessante porque no balé clássico isso vai aparecer recorrentemente, né? Tendo em vista que na época os teatros não tinham uma acústica tão boa, então não dava para dar textos, né? E a prioridade era, sim, para a linguagem corporal, para a expressão corporal. Então, entre um momento de dança ou outro, a gente tinha cenas que vai contando a história que esse balé está contando, né? E aí vai aparecer símbolos, né? Que para aquelas pessoas daquela época, né? Então, esse movimento aqui no balé clássico significa dançar. Né? Então, toda vez que isso aqui aparece no balé clássico, quer dizer que está convidando alguém para dançar. Né? Então, esse aqui também é um signo e um significado que temos dentro do balé. E é nesse sentido que a arte ela funciona como linguagem. Né?
As artes vão trazer elementos que têm condições de comunicar algo às pessoas por meio de linguagens verbais e não verbais, né? Então, este é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer você que nos acompanhou. E se ficou alguma dúvida, não deixe de consultar o seu PET e também mandar a sua dúvida para nós no Tira a Dúvida. Agradeço muito a sua participação e obrigado!